Alguma vez você já parou para se perguntar o porquê de, na aviação civil, não existirem rotas comerciais que sobrevoem o território do Tibete? É bem provável que você nem soubesse disso até eu falar para você agora. E acredito também que você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com o assunto que nós estamos tratando nos últimos episódios? Magia. Eu sou o Leandro e este é o podcast Jack a Law, onde hoje vamos juntos fazer uma grande reflexão que nos ajudará a entender um pouco mais dos motivos pelos quais algumas pessoas estão vivendo uma busca desenfreada pela magia. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal e também ativar o sininho para que você possa receber notificações do material quando ele é postado. Da mesma maneira, eu também te convido a seguir as minhas outras redes sociais, onde eu publico material diariamente e também posso interagir diretamente com você de uma maneira mais rápida e mais dinâmica. Para começar o nosso papo de hoje, eu preciso te dizer que não existe informação inútil. Algumas informações podem ser irrelevantes para você durante algum tempo, mas em algum momento elas podem ser utilizadas. Até porque todas as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são baseadas nas informações que nós temos. Então, se você tem um grande repertório de informações, obviamente você terá mais facilidade para tomar as suas decisões. Caso você não saiba, eu estou te dizendo agora que a altitude de cruzeiro na aviação civil está entre 9 e 12 mil metros acima do nível do mar. Lembra quando você foi viajar de avião e viu a comissária de bordo dizer que se tiver alguma pane por conta de despressurização, cairão máscaras do teto para que você possa respirar e que você primeiro deve colocar a sua máscara para depois ajudar outras pessoas que estiverem com problemas? Então, se caso o avião estiver viajando nessa altitude de cruzeiro e houver algum tipo de pane, ele precisa descer a 3 mil metros para poder estabilizar essa pressão dentro das cabines. Todos os aviões da aviação civil possuem as suas cabines pressurizadas. E o que acontece quando a gente faz um voo por cima do território do Tibete? A topografia do terreno do Tibete está quase toda a 5 mil metros acima do nível do mar. Então, pela lógica, se houver alguma emergência, alguma falha, alguma pane e o avião precise descer essa altitude, provavelmente ele vai colidir com o solo antes de estabilizar e chegar num ponto de segurança para que ele possa continuar a sua viagem. Além disso, nós encontramos alguns outros problemas ao tentar sobrevoar o território do Tibete que nem cabe a gente ficar discutindo aqui. O ponto principal é o porquê que eu preciso entender esse tipo de informação. Ora, se nós temos a informação de que a altitude de cruzeiro está entre 9 mil e 12 mil metros acima do nível do mar, para o caso de um procedimento de emergência por despressurização, o avião precisa descer para 3 mil metros acima do nível do mar, e o território do Tibete está a 5 mil metros acima do nível do mar, então não tem o menor sentido se arriscar nesse tipo de voo, arriscar a própria vida, arriscar a vida da tripulação, arriscar a vida de passageiros. É muito mais fácil contornar, fazer outra rota, voar por outros territórios e alcançar o seu destino. Tá bom, Leandro, eu já entendi, mas o que isso tem a ver com o assunto que nós estamos tratando nos últimos episódios, a magia? É muito simples, nessa quarta temporada nós estamos pensando fora da caixa e principalmente nos últimos episódios nós estamos falando um pouco mais sobre magia de uma maneira objetiva. Nós estamos pegando algo que até então era intangível e trazendo para o mundo real. Nós estamos encaixando tudo isso dentro da nossa realidade, respondendo alguns porquês, preenchendo algumas lacunas para que nós possamos ter um entendimento maior desse assunto, sobre o que é magia. Nós não fizemos nada de sobrenatural nos últimos episódios. A única coisa que nós fizemos foi olhar a magia através de um olhar científico. E eu acredito que isso trouxe muito esclarecimento para algumas pessoas, assim como para mim mesmo. Porque é através da reflexão que nós passamos a entender algumas coisas em profundidade e às vezes até mudar alguns comportamentos. E sendo assim,
fica muito mais fácil para que nós possamos chegar a um questionamento. Por que que algumas pessoas, mesmo tendo todas essas informações, as quais nós passamos esse tempo refletindo, tentando entender, enxergando as limitações, as implicações que tem o uso da magia, ainda assim estão vivendo essa busca desenfreada pela magia, tentando encontrar coisas sobrenaturais que as façam sobrepujar outras pessoas. Porque algumas pessoas querem tanto fazer magia. A lógica por trás disso tudo é muito simples. Eu, por exemplo, não piloto avião. Quando eu quero viajar, quando eu quero ir para algum lugar, eu compro a minha passagem e não vou lá pesquisar qual que é a rota que o avião faz para chegar naquele local. Eu simplesmente quero atingir o meu objetivo, que é viajar em segurança, de uma maneira confortável, se possível, até o local de destino, o local que eu escolhi para ir. E também, claro, no menor espaço de tempo possível. E o avião permite tudo isso. O avião é uma ferramenta e o piloto é o seu operador. Então, quem tem que se preocupar com todos os detalhes técnicos dessa viagem não é o passageiro. Isso não impede que eu, você, qualquer um que contrate uma companhia aérea para fazer uma viagem, aprenda sobre o voo, aprenda sobre o avião, aprenda sobre os detalhes técnicos. Mas isso não quer dizer que, ao embarcarmos nesse avião, seremos convidados a pilotá-lo. Isso nunca vai acontecer, é totalmente improvável. Uma pessoa que não é iniciada no candomblé, ela pode estudar a sua história, a sua tradição, sua liturgia, até a magia do candomblé? Pode, não há nada que a impeça disso. Porém, isso não a torna apta para praticá-la. Qualquer um que tiver uma formação minimamente satisfatória dentro da religião, com a sua iniciação, o seu estudo, o seu aprendizado junto aos seus mais velhos, vai aprender que nem tudo aquilo com que tiver contato, nem todo o seu aprendizado religioso pode ser praticado. E nesse ponto nós estamos falando especificamente da magia. Tem muita coisa que as pessoas, durante a sua caminhada, durante a sua jornada dentro do candomblé, vão ter contato, vão ver, vão vivenciar, vão aprender, mas isso não quer dizer que elas vão praticar em algum momento. E isso acontece por conta da responsabilidade adquirida com o tempo, com a vivência, com a experiência. Enquanto observadores dentro do candomblé, nós teremos contato com diversas informações e muitas delas não serão utilizadas, mas elas servirão inclusive para que nós possamos decidir aplicar ou não essas informações, para que nós possamos escolher fazer ou não determinadas coisas. E é por isso que é de extrema importância nós entendermos todos esses conceitos que viemos abordando ao longo dos últimos episódios. Qualquer pessoa pode quinar um banho de folhas? Evidente que sim. Você há de convir comigo que basta conhecer a folha, saber para que ela serve, ou a combinação de folhas. E hoje em dia existe vasta literatura que fala sobre o assunto. Então, uma pessoa, mesmo não sendo iniciada, ela pode quinar um banho de folhas e ninguém vai impedi-la de fazer isso. Se nós observarmos que no universo tudo funciona por meio de energia, frequência e vibração, talvez nós possamos refletir um pouquinho mais e encontrarmos uma resposta para a pergunta: será que esse banho feito por uma pessoa não iniciada tem a mesma eficácia, o mesmo efeito, o mesmo resultado do que um banho de folhas feito por alguém que foi iniciado, que foi preparado para realizar esse tipo de ato? É importante ter um conhecimento sobre banhos de folhas. Conhecimento não ocupa espaço. Ter essa informação pode, inclusive, te livrar de alguns problemas. Como exemplo, eu vou citar para você um fato que eu tenho visto recentemente nas redes sociais. Algumas pessoas têm indicado, ensinado como fazer um banho com a espada de São Jorge. Na maioria dos vídeos que eu vi, para não dizer em todos, as pessoas ensinam a cozinhar a espada de São Jorge para fazer o banho, para ser tomado como um banho de proteção. Só que para quem for atrás do assunto, pesquisar um pouquinho sobre a espada de São Jorge, vai descobrir que ao ser cozida,
a folha da espada de São Jorge libera uma substância química chamada saponáceos, que são substâncias que são encontradas inclusive no próprio sabão, e elas podem ser tóxicas, elas podem causar algumas equimoses, algumas alergias na pele. Então, não é muito indicado para banho. Inclusive, dentro do candomblé, até hoje, eu nunca vi uma pessoa mais velha da religião ensinando a fazer banho de espada de São Jorge, seja cozido ou mesmo com a folha crua. Tá, mas o que esse papo todo e a rota de voo sobre o Tibete tem a ver com a proposta desse episódio de hoje, que é de tentarmos entender os motivos pelos quais as pessoas estão vivendo essa busca desenfreada pela magia. Simples. Tudo tem a ver. Se você prestou atenção no que eu falei logo no início do episódio, você me ouviu dizer que a maioria das pessoas que está vivendo essa busca pela magia não sabe o porquê. Da mesma forma, você também não sabe, assim como eu também não sei o porquê que elas estão vivendo isso, mas elas estão vivendo. O que eu sei é que toda informação é importante, conhecimento não ocupa espaço, e tudo que a gente puder aprender sobre qualquer coisa nos ajudará a tomar melhores decisões no futuro. Da mesma forma como eu tenho certeza absoluta que você, ao descobrir que não é seguro viajar de avião sobre o território do Tibete, jamais, mesmo que seja improvável, vai querer fazer essa viagem, as pessoas que estão nessa busca pela magia, a partir do momento que têm contato com determinados conhecimentos, começam a entender o porquê de algumas coisas, começam a perceber que não é algo tão simples assim, é algo que envolve diversas coisas e diversas consequências, elas começam a ter uma visão diferenciada e se perguntarem se elas realmente querem isso. É nesse momento que uma frase que eu tenho certeza que em algum momento você ouviu, mesmo que isso tenha passado despercebido, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você ouviu essa frase. A ordem surge do caos. É nesse momento que ela começa a fazer sentido. Ordo ab caos. A ordem nasce do caos. Então, se a pessoa está nessa vivência aleatória, algo que começou desordenado, quando ela começa a ter mais informações, isso tudo vai se alinhando, ela vai se questionando, ela vai começando a entender se ela realmente quer isso. E dessa forma o indivíduo vai começar a enxergar o quanto ele ficou correndo atrás do rabo. Alguns vão perceber que gastaram muito tempo, outros vão ver que além do tempo gastaram também muito dinheiro, e esse é um momento muito crucial, porque é ele que vai começar a definir se esse indivíduo vai tentar recuperar suas perdas a qualquer custo, ou se ele vai simplesmente deixar tudo isso de lado e continuar na sua jornada de autoconhecimento, na sua jornada espiritual de uma maneira digna. Porém, esse é um assunto para uma outra conversa. E este foi o episódio de hoje do podcast Jack a Law, onde juntos fizemos uma grande reflexão sobre os motivos pelos quais muitas pessoas estão vivendo essa busca desenfreada pela magia. E além disso, também fizemos uma grande reflexão sobre a importância da informação, sobre a importância do conhecimento. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal e também ativar o sininho para que você possa receber notificações do material quando ele for postado. Da mesma maneira, eu também te convido a seguir as minhas outras redes sociais, onde eu publico material diariamente e você pode interagir comigo de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais dinâmica. Foi muito bom estar aqui com você hoje. Te aguardo no próximo episódio. Um forte abraço. Jack a Law.